Olá, eu quero saudar você que nos acompanha com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando neste momento mais um episódio do programa Ciência e Fé. Nós vamos tratar aqui hoje a respeito de um assunto que é a Igreja de Laodiceia. Um tema que tem sido abordado já nas escolas bíblicas dominicais. Aliás, nós já temos falado muito a respeito de todas as igrejas, as 7 cartas do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos falar especificamente da Igreja de Laodiceia. E vamos procurar aqui, ao longo deste episódio, fazer uma relação entre a área do conhecimento do direito, mais precisamente os direitos humanos, fazendo uma contextualização com o momento profético que nós vivemos atualmente. E estamos aqui hoje com membros do Grupo Ciência e Fé para tratarmos a respeito desse assunto. Sai conosco o pastor, professor Rafael Bolt, a paz do Senhor. Paz do Senhor, William, paz do Senhor a todos. Maravilha, o pastor Rafael Bolt, que é doutor em Direito, professor universitário, vai nos ajudar muito com relação a esse assunto. E o outro convidado nosso também que está aqui é o pastor e doutor Alexandre Paulino, a paz do Senhor. Paz do Senhor, William, os companheiros aqui, a todos que estão nos acompanhando. Maravilha. Doutor Alexandre, que é químico, mas hoje vai enveredar na área do direito também, vai nos ajudar aqui. Pode ser o pastor Tiago Costa. Pai do Senhor, os irmãos. Maravilha. Muito bem, nós vamos tratar então a respeito desse assunto vai ao encontro do que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, e é um tema muito relevante, podemos dizer atual, porque é o cenário atual que nós estamos vivendo. E um texto básico que a gente vai usar aqui está no Apocalipse capítulo 3, verso 14. O texto vai nos dizer assim, que aqueles que estão nos acompanhando em casa ou nos celulares poderão ver aí também em tela, na tela cheia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse é o texto básico que a gente vai usar, e que o texto ele já nos fala do nome dessa igreja. É o que já chama atenção logo de início. E aí é a razão pela qual a gente vai abordar essa relação do direito com o aspecto profético atual. O próprio significado de Laodiceia, o professor Rafael está aqui, que vai falar mais a respeito disso, são os direitos do povo, dos povos, os direitos do povo. E tem também a relação ali, que a gente pode usar outros elementos do direito, né, como o julgamento, a justiça. E com relação a essa etimologia dessa palavra, Laodiceia, o que a gente pode já de trazer como introdução a esse assunto, pastor Rafael? Amém, William. Então, é um termo bem interessante, porque a expressão Laodiceia, que ela na verdade vem do grego, o nome Laodiceia, e aí a gente tem duas palavras, a junção de duas palavras, Laos, que seria povo, e Dike, que vai dar origem a essa parte que a gente usa traduz como Diceia, né? Então, a origem da palavra Dike é grega, e essa palavra ela pode ser traduzida como justiça ou como direito também. Existe mais de uma forma de se traduzir, né? Lei, mas ela já, uma das conotações possíveis, uma das traduções possíveis é direito dos povos, ou julgamento ou justiça dos povos. Então a gente está falando aqui de um tema que é muito atual, a Bíblia já sinalizando, já apontando para a atualidade, porque nós vivemos hoje a era dos chamados direitos humanos. Certo. Existe um livro fantástico de um grande autor italiano, um justo filósofo, chamado Norberto Bobbio, que se chama A Era dos Direitos. Todo mundo que estuda direito, basicamente, precisa ler esse livro, né? É um livro de direito constitucional, mas também de filosofia do direito, onde ele vai trabalhar esse período atual que a gente concebe como sendo um período marcado pelo reconhecimento de inúmeros direitos, que é um período mais recente na história humana, né? Maravilha. Então a gente percebe, né, dentro desse contexto já do conceito, do significado de Laodiceia, e que quando a gente fala de direito, ao longo do tempo há uma evolução dos direitos humanos, uma espécie de uma linha do tempo que a gente poderia até traçar aqui. Como é que foi essa evolução, o pastor Rafael? Assim, o que a gente pode trazer
dentro desse contexto dos direitos humanos, daquilo que evoluiu, daquilo que nós temos hoje. Eu acho que há muitas indagações com relação aos direitos, né? Há muito o que se avançar, apesar de já se avançou muito, mas uma abordagem geral assim, sobre esse aspecto. Sim. Quando a gente fala em direitos humanos ou direitos fundamentais, os direitos fundamentais são os direitos humanos consagrados pelas constituições. Mas a gente fala em direitos humanos, a gente exatamente tem esse aspecto, Willer, de uma transformação ou de evolução, em alguns momentos também involução, né? Mas são direitos que na realidade são compreendidos como verdadeiras conquistas históricas. Para aqueles nossos amigos e irmãos que estão acompanhando o programa, às vezes a gente tem a impressão de que, por exemplo, o direito a uma jornada de trabalho, direito à saúde, à educação, direito à moradia, parece que é algo que existe desde sempre, mas não é assim. Esses direitos, eles são fruto ou resultado de conquistas, de embates, de lutas, muitas vezes, né, de grandes transformações sociais, grandes revoluções, e que foram reconhecidos há muito pouco tempo, se nós analisarmos a nossa história. A gente costuma mencionar alguns marcos históricos, eu acho que a gente até colocou aqui nos slides, alguns documentos que são importantes para fins de reconhecimento desses direitos na história, ao longo da história. E vejam ali, apenas para ilustrar, né, 1215, claro, a Magna Carta, ou a Carta Magna, é muito famosa, mas os grandes documentos, os grandes textos jurídicos de reconhecimentos de direitos, eles estão ali a partir das chamadas revoluções burguesas, ou revoluções liberais, na Europa e nos Estados Unidos, a partir ali da Declaração de Independência norte-americana, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e mais recentemente, bem mais recentemente, em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, ali em 1776, por exemplo, a gente está falando, em 1789, daquilo que a gente chama de surgimento da modernidade. Quando a gente tem o surgimento dos Estados-nação na Europa, as grandes revoluções burguesas, são os chamados direitos de primeira geração, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas veja, vida, liberdade, são direitos que talvez alguns imaginem assim, mas todo mundo tem direito à vida, à liberdade, né? Propriedade, são muito básicos. Nós estamos falando de revoluções que aconteceram na Europa, nos Estados Unidos, principalmente, 1789, um documento importantíssimo, né? Relativamente recente, né? E a gente tem essa percepção, às vezes, igual o pastor Rafael falou, a gente tem a percepção de que não, isso sempre existiu, e não é assim. Você vê que só em 1215 que foi, tirar um pouco de poder que o rei tinha como absoluto. Não, eu posso fazer, eu posso ir lá. Aqui começou, isso é bem assim, bem o início. Então, às vezes a gente acha que isso já está de longa data, não é, isso é recente, até para se cumprir a própria palavra, que nós vamos ver que a partir de 1948, com os direitos humanos, isso vai também gerar vai potencializar isso, vai ser uma coisa que vai ser exponencial, né? À medida que vai surgir nos direitos muito mais depois daquilo ali. Você vê que na trajetória histórica a gente tem um salto de 1215 para 1628, ou seja, passa 400 anos, depois mais 100 anos para acontecer outra coisa, depois mais 200 anos quase para acontecer outra coisa, mas chega agora a partir de 1948, isso vira exponencial até para cumprir a palavra, que nos últimos dias a ciência vai se multiplicar em todos os aspectos. E o direito é uma ciência, né? Então vai se multiplicar. E aí corrobora também com aquilo que nós estamos estudando de Laodiceia, que é o momento profético, onde todo mundo tem os direitos, existem os direitos que o Rafael está falando, e tem direito para tudo, direito assim, que a gente ainda não sabe nem como aplicar, isso a gente comentar também depois, mas é próprio do momento que nós estamos vivendo, do momento profético da igreja que vive agora, esse momento profético da saída, né, do arrebatamento. A própria característica, né, de Laodiceia, que representa esse momento social que nós vivemos, até o texto, o pastor Tiago disse, está em Daniel capítulo 12, verso 4, o Senhor diz assim, é bem interessante, né? Fecha as palavras, cerra as palavras, sela o livro até o fim do tempo. Então o Senhor estava falando de um tempo que nós viveríamos. Ele disse assim que nesse tempo muitos correrão de uma parte para outra. É a velocidade com que as coisas vêm acontecendo nos últimos anos, né? Acho que essa
essa Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, inclusive corrobora com uma época que é o surgimento do Estado de Israel, que é ato relacionado ao momento profético que nós estamos vivendo, né? Que é o momento final da igreja no mundo. Então as coisas vão se acelerando muito, Rafael, cada dia que passa você cria uma norma, uma lei, aí daqui a pouco já tem uma outra situação nova surgindo, e a lei anterior ainda não está nem aperfeiçoada, você já tem que pensar numa situação mais atual. É o que diz Daniel, né? Não só a ciência se multiplicando, mas a velocidade dos acontecimentos, dos últimos dias da igreja. Em 1932 a gente estava reconhecendo o direito das mulheres de votar. Agora nós já estamos discutindo biotecnologia, inteligência artificial, direito dos animais. Vejam, é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. E é o que diz a palavra. Nesses últimos dias as coisas iriam ser potencializadas nesse aspecto. A velocidade dos acontecimentos, para acompanhar só na revelação do Espírito. A gente vai observando, inclusive, que nesses últimos tempos a gente vai observando claramente a necessidade de regulações de direitos. A gente está falando aí de tecnologia, né, nas questões da internet, nas dificuldades que as sociedades elas têm tido, né, para poder encontrar ali soluções para embates que são ligados a essa parte do online, né, problemas cibernéticos. A gente vê também o próprio meio ambiente, né, com relação à questão da natureza, dos animais. Acho que é um ponto importante também, né, Pastor Rafael, a gente trazer um pouco dessas gerações, né, dos direitos humanos ao longo do tempo, né? A gente tem um slide aqui, Pastor Tiago pode passar ali, ó. É só para ilustrar, e aí assim, isso é mais para fins didáticos, talvez, né? Gerações ou dimensões dos direitos humanos. O que isso quer dizer? É uma tentativa de mostrar como que esses direitos que são conquistas, eles foram, ao longo do tempo, sendo objeto de reconhecimento, a sua importância e a sua proteção. Então a gente tem primeiro lá os direitos civis e políticos, né? A liberdade de expressão, o direito ao voto. E aí é claro, né? A gente tem que pensar que existem sociedades e sociedades, países e países. Aqui, talvez numa visão mais eurocêntrica, a gente está falando de Europa, né, onde esses direitos vão sendo reconhecidos inicialmente. Depois nós temos uma segunda geração, que é dos direitos econômicos, sociais e culturais, direito ao trabalho, à saúde, à educação. Aqui nós temos alguns textos constitucionais importantes, como a Constituição do México, de 1917, a Constituição da República de Weimar, na Alemanha, de 1919. Então, é um período de reconhecimento dos chamados direitos sociais, econômicos. Depois, a terceira fase, ou a terceira geração ou dimensão, né, os direitos coletivos e difusos, aí já após 1948, principalmente, né, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, a paz. Então, a gente já começa a se voltar um pouco para esses chamados direitos coletivos e difusos. E hoje a gente já está discutindo, debatendo uma quarta geração ou dimensão, há quem fala até em quinta dimensão de direitos, que aí entra nisso que você mencionou, Willer. Direitos digitais, bioéticos, identidade. Fala-se, por exemplo, hoje no meio ambiente, de uma discussão sobre direitos dos animais. Mas já existe o direito constitucional à proteção ambiental, ao meio ambiente saudável, a Constituição de 88 no Brasil prevê, mas animais como sujeitos de direitos, veja. Então, inteligência artificial, por exemplo, que vem surgindo tão rapidamente, a internet surgiu há 20, 25 anos, hoje nós temos que debater já a regulação da inteligência artificial. Sim. A gente não conseguiu nem formatar uma lei que vai regulamentar a internet, né? Visto o Marco Civil que foi aprovado há pouco tempo, e nós já estamos num outro passo, que é realmente discutir essa questão do direito relacionado à inteligência artificial. Né? Como é que isso vai se dar? Né? O que vai ser possível fazer pela inteligência artificial? O que vai ser permitido fazer? Os limites, né? Quais são os limites? Então, isso tudo são coisas muito recentes que nós estamos debatendo aí ao longo do processo. Aí ver como que esse avanço ele é muito rápido, ele é muito veloz. A sociedade não mais consegue acompanhar isso. Ela parece estar sempre um passo atrás desses direitos, né? Apesar do direito ser regulamentado pelo aquilo que a sociedade vive, né? Sim. Mas a gente está sempre um passo atrás. Não, agora estamos resolvendo a internet, mas já temos outra demanda tão grande quanto a anterior, que é a inteligência artificial. Então, como que a gente vai lidar com isso ao longo do tempo? Isso vai se cumprindo nos nossos dias. Isso para nós como servos é maravilhoso. A gente olha
às vezes com espanto, mas para nós é maravilhoso porque a gente vê a profecia do Senhor se cumprindo nos nossos dias, nós como uma geração Isso mesmo. que vê o cumprimento da profecia e que vai vivenciar o arrebatamento da igreja. Então, para nós é importante nós vermos isso, assim, identificarmos, olha, nós somos a geração que vai ser arrebatada. Então, para nós, o que nos resta à nossa frente é o arrebatamento, é a saída desse mundo, apesar de todo mundo estar sendo preparado aí para a chegada do anticristo, a igreja não, a igreja está pronta para a chegada do Senhor Jesus, para o arrebatamento dessa igreja que vai acontecer em breves dias. Maravilha. Agora, já saindo desse aspecto, né, que a gente está discutindo bastante dos direitos e tudo mais, é importante a gente entender que a regulação dos direitos, ela visa sempre a questão humana, né, do homem, do antropocentrismo. E que relação profética, pastor Rafael, a gente já pode estabelecer em relação à igreja de Laodiceia, dentro do contexto de Laodiceia, de tudo aquilo que ela significa, com esse antropocentrismo, né, que vivemos até os dias atuais? A gente precisa aqui, principalmente, lembrar dessa carta, dessa declaração de 1948, que foi muito importante, porque ali, vejam, a redação ela muda. Ela fala em Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1789, na Revolução Francesa, falava em direitos do homem e do cidadão, porque entendia-se que as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens. Por isso a expressão muda. Em vez de direitos do homem e do cidadão, ou seja, quem está excluído da sociedade, quem não é cidadão não tem direitos, nós vamos falar em direitos humanos. E aí essa perspectiva humanista e antropocêntrica, Willer, que vem sendo questionada hoje também, tá, por alguns segmentos, mas ela é fundamental. E a gente vai perceber isso, ela tá no centro das declarações mais recentes de direitos humanos em todo esse debate. Né? O homem está no centro disso tudo. Desde o iluminismo, desde a perspectiva iluminista. Mas a gente percebe isso na palavra, porque a gente percebe que a igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha conhecimento, que se percebia uma igreja rica, né, e que acreditava que não precisava do Senhor. Pelo seu conhecimento que ela havia acumulado, por suas riquezas materiais, por todos esses bens seculares. E o tempo que a gente vive hoje, do ponto de vista espiritual, é muito semelhante. É profético isso, porque hoje nós temos uma perspectiva de que o homem, de maneira geral, não precisa de Deus. Então, claro, a gente precisa separar o que é secular do que é espiritual, mas, de modo geral, a sociedade hoje, ela vive exatamente isso. Essa sociedade morna, essa sociedade que não acredita mais na importância de Deus para a sua vida e que tira da sua existência qualquer tipo de atuação ou soberania divina. Se torna agora desnecessário ou secundário. Exatamente por essa Sim. perspectiva de que uma visão mais antropocêntrica, de que o homem é o centro de todas as coisas e a medida de todas as coisas, Protágoras. Uhum. Então a gente acaba tirando ou, como vai anunciar a filosofia, né, dizendo que Deus está morto. Exato. Ela vai tirando o valor, né? É disso que o Rafael falou, vai tirando o valor daquilo que é profético, daquilo que é eterno, né? Enquanto na carta a Filadélfia, o valor é a pérola de grande preço, está relacionado àquilo que nós estamos estudando na escola dominical, né? Então, na igreja de Laodiceia, ela tira esse valor, não, a pérola não é tão valorosa assim, vamos ver aqui outra coisa, tá? Vamos organizar de outra forma. Mas a igreja fiel não, a igreja fiel permanece com esse valor eterno que é a pérola de grande preço. Um valor celestial, entendeu? Inclusive, ali era a recomendação do Senhor Jesus, guarda o que Guarda tens, que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o Senhor é interessante, estava até olhando aqui no verso 16, no verso 15 ainda, né? Primeiro o Senhor mostra que o Senhor, Ele conhece a situação do homem, né? Eu sei as tuas obras. Então até tivemos recentemente um dos episódios do grupo, do grupo Ciência e Fé, sobre a onisciência de Deus, né? Então Deus, ele conhece a situação do homem. Ele sabe que o homem, o ser humano não tem mais ele como centro, Jesus como centro da sua vida muitas vezes, né? As suas atenções muitas vezes estão sendo voltadas para outras coisas. Não que a ciência não tenha valor, a gente sempre frisa isso nos programas, né? A ciência ela tem o seu valor, né? Nós estamos inclusive aqui usando a ciência, né? Com a sua tecnologia para
anunciar a palavra do Senhor, para divulgar o evangelho, mas o grande problema é quando o Jesus ele passa a não ser mais o centro da vida do homem. E o Senhor ele sabe da situação Exato. do homem, né? E o Senhor diz assim no final ali, olha, oxalá, olha, quem dera, né? Quem dera. Então, Deus ele tem dado oportunidades ao homem para que ele seja o centro da sua vida. Deus como onisciente, como onipresente, como onipotente, nesse tempo que nós estamos vivendo, né, caracterizado aí pelo período de Filadélfia, né, e de Laodiceia, né? Então o Senhor ele tem dado oportunidades para que as pessoas tenham essa experiência com Ele, né, para que elas entendam o momento profético que a igreja está vivendo, que é esse momento de Laodiceia, que é uma igreja que está sendo preparada aí pelo Senhor para o arrebatamento, né? Exato. Jesus deixou de ser o centro para quem ficar no centro? A autossuficiência. E aí o Senhor Jesus, no verso 17, vai dizer, como dizes, são as pessoas mesmo que estão falando. As pessoas que estão dentro desse ambiente, desse cenário profético, que estão dizendo isso. Eu sou rico, eu estou enriquecido e de nada tenho falta. A autossuficiência, eu não dependo mais das coisas espirituais, eu não dependo de Deus para nada, porque eu não sinto falta de nada, eu já tenho tudo que eu preciso, é aquilo que eu consigo, que eu materializo, são os meus direitos que são preservados, assim, é o que importa, né? A igreja de Esmirna, por outro lado, voltando, ela abriu mão da sua própria vida, né, por amor ao Senhor Jesus. E aqui mostra para nós justamente um cenário em que as necessidades, os direitos humanos, eles são muito maiores do que a bênção da salvação, né? Esse é um aspecto interessante e eu acho que a gente pode deixar agora, para o próximo episódio, a gente aprofundar um pouco mais a respeito desse tema, sobretudo no aspecto espiritual, e aquilo que é necessário, né, para que nós, como igreja fiel, guardemos a bênção da salvação. Podemos fazer assim, então? Amém. Amém. Pastor Alexandre, a paz do Senhor. Pai do Senhor, uma alegria estar aqui novamente. Amém. Sempre uma grande bênção. Maravilha. Pastor Rafael Bolt, paz do Senhor. Paz do Senhor, alegria enorme. Paz do Senhor Thiago. Pai do Senhor, Deus abençoe. Seguiremos em frente, então. Nosso próximo episódio, ainda continuaremos falando a respeito de Laodiceia. Então, há muitos aspectos ainda a serem tratados aqui. Já fizemos uma abordagem inicial tratando a respeito do direito. Mas vamos ver o que o Senhor, de fato, ele tem preparado para a igreja fiel que vive este momento, que é o momento de Laodiceia, dos direitos dos povos, mas a igreja fiel, que tem guardado a bênção da salvação. E o que é mais importante para todos nós. Que o Senhor os abençoe. A paz do Senhor Jesus.